Na véspera em que o silêncio da casa grande parecia ter corpo próprio, uma folha amarelada rolou de um livro e pousou junto ao pé da escrivaninha do barão. Ninguém a notou no primeiro instante. O vento que atravessava as frestas trazia o cheiro remexido da cana e um resto de fumaça da laireira. Mas, como acontece com certos segredos, quando a folha encontrou o chão, começou a traçar uma trilha que iria, dias depois, revirar as vidas de quem morava e trabalhava na fazenda Santo Amaro. A fazenda estendia-se por hectares de solo remexido e capim seco, barrancos suaves e pastos onde o vento parecia aprender antigas canções. Eram vastos os terrenos e antiga a casa grande, erguida em pedra e madeira, com janelas altas que, nos dias de sol, refletiam a luz como pranchas de prata. Havia no ar a sensação de um tempo que se acomodara ali. O compasso das carroças, o bater de martelos no curral, o crepitar de panelas na cozinha da empregada, o tropeçar de botas na rua de pedra que levava à vila. Mas, acima de tudo, havia o silêncio do barão Francisco de Almeida Bragança, cuja presença a todos parecia pesar mais que a própria casa. Francisco tinha o rosto de quem carregava um nome antigo em pele cansada. Fora barão por sucessão e por costume, governara as coisas da propriedade como quem recita um tratado, mas nos últimos anos o seu reinado fora outro, um luto apertado como faixa de pano no peito. Desde que Beatriz, a baronesa, morreu, a biblioteca, antes palco de seus passeios solitários, tornara-se uma câmara de memórias. Nos cantos, cortinas fechadas guardavam retratos, na escrivaninha um tinteiro seco e uma pena que ninguém ousava tocar. Ele caminhava por ali como um homem que consulta fantasmas, e os empregados aprenderam que era melhor não falar alto, não fazer perguntas. Foi nesse compasso que Teresa Cavalcante apareceu no portão de Santo Amaro, com 2 truxas e 3 filhos encolhidos atrás da saia. A estrada que vinha do povoado trazia marcas de chuva antiga. Sua roupa tinha a correção modesta das viúvas trabalhadoras, preto que não era de luto, mas de sobrevivência. Teresa fora menina do sertão, conhecera a cidade e voltara para o interior depois de perder o marido nas estradas, vítima de febre que ninguém tivera remédio suficiente para curar. Veio com os 3 sob os braços e com uma certeza teimosa. Havia trabalho e abrigo na fazenda, ou ao menos alguma gentileza que evitasse a rua. Marcelina, a governanta, abriu o portão. Era mulher de mãos firmes e voz que não se curvava às cerimônias. Conhecia os caminhos do mundo como se fossem tabuleiros sobre os pés. Observou Teresa por um segundo, a face marcada, mas não quebrada, os olhos que ainda guardavam calor para os filhos, e não hesitou. Temos alimento e uma cama no caseiro até que possamos ver onde encaixar vocês, disse como quem dá sentença de salvação. Benedito, o capataz, rondou, medindo a mulher e as crianças com o olhar prático de quem resolve suínos e contas. Ele não era homem de grandes palavras, mas tinha no rosto a autoridade de quem guarda a ordem da terra. A entrada de Teresa e dos filhos foi pequena revolução íntima na rotina da casa grande. Miguel, o mais novo, de cachos negros que lembravam grama molhada, trouxe à cozinha o som que há muito não se emprestava àquele pátio. O riso, o ruído das brincadeiras, o tilintar dos talheres de quem tem pressa em comer. Luía, de 12 anos, trazia consigo um livro remendado, páginas gastas de leitura. O gesto de limpar a capa com a manga chamou a atenção de alguém que, naquela casa, raramente via leitura fora de retratos. Gabriel, o do meio, de 14 anos, tinha o jeito inseguro de quem aprende a manejar cães e cavalos, e logo se enfiou no curral, como se pertencesse àquela terra por instinto. O barão viu tudo à distância, das frestas da biblioteca. Havia dias em que sequer deixava a poltrona debruçada pelo retrato da mulher. Mas a vida tem uma maneira própria de alargar frestas. A alegria das crianças e as vozes suaves de Marcelina passaram aos poucos pela madeira e pelo vidro, infiltrando lembranças de outros tempos. Uma tarde, quando Miguel trouxe um pedaço de jornal com uma ilustração mal cortada, um homem e uma carruagem, notícia de feira,
Francisco olhou, compreendeu o desenho e deixou que um suspiro atravessasse sua garganta seca. Foi um suspiro de reconhecimento, mais do que de afeto. A casa atendia a hora ao seu próprio ruído. Os primeiros dias de Teresa foram costurados com pequenos atos. Ela engrossava o caldo da cozinha, varria o pátio, consertava roupas que Marcelina deixava de lado. E quando, numa tarde de vento quente, Gabriela, tia que ajudava na vila, trouxe leite e pães, Teresa ofereceu metade às crianças dos caseiros, como quem divide uma antiga dívida. Benedito observou e começou, sem perceber, a tratá-los com mais respeito. Marcelina passou a deixar um prato a mais na mesa. E assim, a presença dos recém-chegados acendeu uma volta de luz na casa que antes parecia apagar-se. Se havia algo que Beatriz deixara além do eco do perfume, eram as coisas pequenas. Uma caixa com fitas guardadas, um diário com anotações de viagens, bilhetes presos em dobras de papel. Na prateleira da biblioteca, onde as letras viam-se como fileiras de soldados quietos, houve quem lembrasse que a baronesa era mulher de generosidade discreta, que tomava gosto por causas que ninguém mais imaginava. Era sabido que, quando passara pelos salões de São Paulo e pelas estradas em direção à fazenda, Beatriz ouviu histórias e recolheu pessoas, órfãos, artesãos, pequenos estranhos que se aninhavam nas sombras do mundo. De suas cartas restaram excertos que falavam de os menores e os esquecidos, com ternura que chegava às lágrimas. Essas notas sobreviviam como sementes. De vez em quando brotava um rumor de que ela fora capaz de deixar instruções que confundiam as convenções da família. E foram as palavras, juntas de um objeto aparentemente inútil, que iniciaram a trilha do segredo. Numa manhã, o jovem aprendiz do alfaiate da vila, rapaz curioso com mãos manchadas de cola de papel, trouxe até a porteira da fazenda uma folha confidencial. Um carimbo partido, uma assinatura borrada. Contou que o cocheiro da antiga baronesa, ao limpar a carruagem, achara um embrulho de cartas enroladas junto ao estofado. As cartas falavam de promessas feitas, de favores a serem lembrados. A notícia correu como água de barranco em subida. Há testamento, murmuraram, e de boca em boca o boato encontrou sedimento. Não se pode dizer que o rumor fosse novidade. Na vila, há sempre rumores que nascem por escavação de memórias. Mas havia algo diferente naquela vez. Os fragmentos que chegavam traziam um nome que ninguém esperava. Entre as linhas remendados de uma carta havia menção a Joaquim dos Santos, apelido que lhe cabia desde menino. Era homem de estatura pequena, sim, mas com presença mansa e um olhar firme, como de quem carrega um segredo honrado. Joaquim não era figura popular nos salões. Conhecia-se seu ofício de sapateiro e suas viagens pela estrada, às vezes empenhado em pequenos consertos de roupas, cintos, costuras. Tinha uma mãe idosa, dizem, que morava numa rua de palafitas na vila. Mulher frágil que, na manhã em que Teresa entrou na fazenda, fora vista varrendo o chão com um pano de jornal como se não houvesse outro recurso. Quando o nome veio à tona, as reações foram diversas. Às vezes, o espanto era misto de incredulidade e regozijo. Noutros recantos, havia um sussurro de desdém. Dona Amélia, prima afastada do barão e senhora dos jantares mais exigentes, franziu o senho em casa de chá. Um sapateiro herdeiro? Que absurdo! O doutor Alberto, homem de leis e caneta, coçou a barba como se tentasse raspar dedução na pele. Já Marcelina, cuja fé na humanidade vinha de leituras práticas mais que de sermões, apenas apertou os olhos, como quem percebe movimento de rosto humano por trás de uma cortina. Ninguém naquele momento sabia com precisão o que o documento poderia alterar. Eram rumores e retalhos. Mas num mundo onde nomes e títulos mediavam posses e um pedaço de papel podia valer mais que 1000 testemunhas, cada indício era capaz de mover marés. Entre as teias, Teresa escutava e calava. A ideia de que um estranho poderia receber fortuna movia seu coração não por inveja, mas por medo. Havia histórias de mães deixadas sem nada quando becos da cidade engoliam o nome e a honra. Lembrava-se de quando, viúva, perdera a casa que ocupava na cidade.
A memória da rua, do frio e do desprezo entrava-lhe pela pele. Houve um episódio que acelerou os rumores. Num sábado de céu pesado, Benedito encontrou no fundo do sótão um estojo de couro escondido sob tábuas soltas. Havia no couro o brasão dos Bragança. Ao abrir, viram-se papéis enrolados, um pequeno livro de contas e, por fim, uma carta selada com lacre. Benedito levou o objeto à biblioteca. O barão, notando o movimento, permitiu que se abrisse um dos envelopes sob a condição de que a leitura fosse privada. A carta era de Beatriz. Falava de promessas feitas em momentos de viagem, de nomes que se afiguravam na penumbra da caridade, de instruções vagas destinadas a aqueles que o mundo chama pequeno. Não havia ali uma ordem legal definitiva, mas uma intenção, e no tempo certo, a intenção poderia florescer em ato. Enquanto as peças se encaixavam aos poucos, a vila decidiu preparar-se para o que poderia vir. O jornal local, aquele com letras que tremiam quando a prensa estava cansada, lançou uma linha de perguntas. Quem é Joaquim? O que há de antigo por trás do cofre da fazenda? Crianças se aglomeravam na praça, sussurrando que o nome do herdeiro soava como brado de mudança. E a mãe de Joaquim? Havia nela uma figura que chamava a atenção, mulher que na esquina da rua do mercado costurava roupas alheias por moedas que não cobriam o custo do tecido. Alguns diziam que vivia em casa de um sobrinho, outros que fora expulsa pela família em um tempo de fome. Ninguém, ainda, trazia certeza. Os dias seguintes trouxeram pequenas cenas que pareciam prever a tempestade. O barão, notando a agitação, chamou Marcelina à biblioteca e disse, com a voz plana, que precisavam esclarecer as coisas. Aqui há papéis, murmurou, pousando a mão sobre um monte de cartas. Beatriz guardava algumas vontades. Não quero que se espalhe o que possa ferir gente. Marcelina inclinou-se, compreendendo a delicadeza da frase. Ferir gente poderia ser ferir a própria honra de quem sempre buscara consolo em atos de bondade. Ela própria imaginava a baronesa jovem em estradas, recolhendo pequenos empoeirados, prometendo-lhes um futuro melhor, e sentia um aperto de esperança e medo ao mesmo tempo. Teresa, por sua vez, tentava entender o mapa do que acontecia sem se expor além do necessário. Trabalhava, costurava, fazia pão e nos intervalos lia para Miguel trechos do livro remendado que trouxera, histórias de navios, de homens que atravessavam mares para encontrar novas vidas. O menino abria os olhos e imaginava um mundo que não conhecia. Luína começava a perguntar sobre letras e contos, e Gabriel, que aprendia a segurar rédeas, sonhava um dia de ser mais do que trabalhador, sonhava ser dono de si mesmo. Para a família de Teresa, as notícias externas eram como vento que não se sabe se aquece ou corta. Poderia significar alguma mudança de sorte, mas também poderia trazer olhares afiados, expor quem já se esforçava para permanecer digno. No meio desse aumento de ruídos, entrou Joaquim. Veio num fim de tarde, quando o sol parecia lamber a ponta dos telhados e a vila estava em silêncio de costume. Não fez alarde. Aproximou-se com a compostura de quem conhece o valor do próprio nome. Tinha mãos calejadas, que tratavam couro e fios com respeito, e olhos que guardavam a precisão de quem observa costura e remendo. Não se anunciara. Passou pela porteira como quem percorre território que em parte conhecia por relato. Era de estatura pequena, é verdade, mas não havia nisto traço de fraqueza. Havia um corpo inteiro de ações e uma cabeça que permanecia erguida. Quando Marcelina o viu, reconheceu-o de outras tardes. Joaquim, disse, não sabendo se a presença dele era benignidade ou presságio. Ele inclinou a cabeça e respondeu sem teatralidade. Vim porque ouvi rumores e também porque vim aqui certa vez com a baronesa. Houve silêncio. Francisco esfregou o queixo e murmurou. Então conte. Joaquim falou de encontros antigos, de quando fora ajudado por Beatriz em sua juventude. Uma ajuda de roupas, de palavra, de pequeno emprego. Falava com cuidado, e sua história não era de esperteza, mas de lealdade. Ela deixou palavras, disse, e eu vim pelo que me pertence em honra, não por ouro.
A maneira como Joaquim pronunciou seu desejo confundia expectativas. Não buscava ostentação, buscava reconhecimento e, acima de tudo, a postura de um homem que não queria ferir ninguém com sua chegada. Ainda assim, o boato foi combustível suficiente. A vila, faminta por novidade, reavivou todo o mar de sentimentos, inveja, curiosidade, certo enlevo de justiça tardia. Alguns já traçavam cenários de desmontes de renda e mudas de propriedade. Outros temiam a usura do costume, as mãos que vêm por um título e não por humanidade. Naquele momento, numa cozinha onde panelas cheiravam a feijão bem cozido, Teresa falou pela primeira vez sobre sua própria mãe. Não era a mãe de Joaquim, era uma mulher que vivera nas calçadas e que conhecia a sombra do desprezo. Teresa lembrava do dia em que, sozinha e com frio, fora empurrada por uma família que achara mais conveniente esquecê-la. Contou de portas fechadas e de ofertas por piedade que eram mais amarras do que socorro. As palavras saíam lentas, como se Teresa pesasse cada sílaba. Não quero que se repita aqui, disse, nem comigo, nem com ninguém. Benedito, parado na soleira, sentia a história como se fora próprio aviso. A ruína ou a restauração viriam, todos pressentiam, não apenas das cartas e dos papéis, mas das escolhas que cada ser faria diante daquilo que o destino colocasse na mesa. Haveria a possibilidade de um herdeiro surgir, e com ele o espelho de uma comunidade inteira. Haveria também a possibilidade de que a mesma comunidade, temendo a mudança, encontrasse modos de castigar os vulneráveis para manter a ordem de sempre. Entre os corredores da Casa Grande e os atalhos empedrados da vila, corria agora a pergunta: até que ponto a honra de um nome justifica ferir uma mãe que precisa de abrigo? Os dias seguintes foram ocupados por pequenos preparativos. O barão mandou chamar um tabelião que vinha da cidade próxima, homem de olhos astutos e roupa de lã, e pediu que se examinassem os papéis com discrição. Havia um cuidado quase paternal em querer evitar o escândalo. Francisco lembrava-se de sua posição e do custo de uma afronta pública. Mas a vontade das cartas tinha sua própria vitalidade, uma intenção que clamava para ser atendida sem cerimônia. Na vila, Joaquim não se escondia. Visitou a casa onde sua mãe supostamente vivia e a encontrou realmente numa rua de casas amontoadas por necessidade. Não a encontrou suplicante. Era mulher orgulhosa, que costurava com mãos enrugadas e olhos que já tinham visto muitos invernos. Ao vê-lo, segurou o catálogo das refeições que tinha e sorriu com surpresa. "Meu filho", disse ela, sem saber do rumor que o nome dele trazia, "veio a hora de dar-me trabalho?" Joaquim apertou sua mão com ternura e, por um instante, era apenas o filho que trazia pão extra, e não o possível dono de fortuna. Mas havia quem notasse a presença dela na rua e a fotografasse com olhos de escárnio, ou ao menos de curiosidade. Seus passos, suas roupas remendadas, tornaram-se juízo para alguns. E do outro lado havia quem a visse com misericórdia e percebesse que a rua que ela pisava era, para ela, o único lugar onde velhos hábitos restavam. A imagem da mãe de Joaquim na rua já começava a fazer barulho, e o barulho começava a atrair olhares que podiam tanto empatar mãos quanto dá-las. Foi numa manhã de céu nublado que o tabelião bateu à porta da biblioteca. Ele trazia consigo um estojo com documentos e um ar de autoridade cansada. A notícia correu rápido pela casa. Algo haveria de ser decidido. Trabalhadores deixaram as enxadas e os animais. O silêncio, por um momento, fez-se total. Francisco, com as mãos trêmulas, pediu que se lessem as cartas ali, longe dos sussurros do mercado. Ergueu-se uma pequena assembleia, Marcelina, Benedito, o tabelião e Joaquim, que entrara com passo contido, evitando qualquer gesto que soasse triunfal. Teresa e seus filhos permaneceram fora da sala, observando por uma fresta, como se soubessem estar próximos do centro de um dervoinho. Quando o tabelião rompeu o lacre e passou os olhos pelo documento, cada pedaço de papel parecia emitir um som. Havia instruções prosaicas, promessas em termos afetuosos, desejos que Beatriz deixara como quem planta pequenos recipientes de misericórdia. E então, numa linha firme, a referência a Joaquim,
não como figura de escárnio, mas como objeto da lembrança da baronesa. Ao fiel Joaquim, que minha memória encontre e que o mundo chame de pequeno, deixo parte do que me pertence, para que o homem e sua mãe não vivam na miséria. A leitura fez-se como trombeta mansa, rostos enrijeceram, olhos molharam-se, e o silêncio que vinha desde a morte de Beatriz fez-se mais espesso. Haveria na sequência tempos de deliberação, decisões e ajustamentos. Haveria assembleias, juízos, pressões. Contudo, naquele instante, antes que as vozes do povo invadissem a casa, havia apenas uma pausa que parecia respirar com nova intenção. Joaquim ergueu os olhos e viu sua mãe parada além da janela, olhando para dentro como quem não desejava perturbar. Ele sentiu sobre os ombros um peso que não era do ouro pretenso, mas da responsabilidade de um nome que talvez mudasse o destino de uma mulher que sempre fizera por merecer pouco. E foi ali, no limiar daquele momento, que as portas do mundo começaram lentamente a se abrir. Pessoas que viviam de murmúrios e de códigos sociais preparavam-se para ter suas vidas reexaminadas. O rumor tornara-se documento. O documento agora pairava entre mãos que deviam decidir com prudência. Uns viriam a ver nisso um milagre tardio, outros uma afronta às regras antigas. Mas ninguém poderia negar que algo novo se movia, e que as escolhas a vir fariam o brilho de uma fortuna transformar-se em luz que aquece, ou que queima. Se você gosta de contos de época com reviravoltas humanas, inscreva-se e diga nos comentários de onde assiste. A notícia atravessou a vila como fio puxado. Joaquim, herdeiro? Alguns riram, outros calaram. Dona Amélia organizou visitas para avaliar o que a tradição recomendaria. O Dr. Alberto ponderava sobre formalidades que poderiam ser seguidas. Marcelina fazia contas de moderação e caridade. Teresa, que tinha pouco mais do que o espaço do corpo e a coragem das famílias pequenas, observava. Gabriel penteou o cabelo e pensou em cavalos. Luía guardou o livro mais perto do peito. Miguel sonhou que um dia teria navios e laranjas de todas as cores. E enquanto as rodas de decisão começavam a girar, o rumor que trazia a mãe de Joaquim à rua tomou uma forma mais terrível para alguns. Fotógrafos de fofoca, comerciantes com interesses, parentes afastados que viam na mudança uma oportunidade de restaurar antigos privilégios. Tudo confluía para um dia em que os portões da fazenda se abririam mais amplos que nunca. Naquele entretempo, quando o silêncio parecia segurar o fôlego, havia um temor comum, que a mãe, mulher de rua e costura, fosse lançada ao ridículo para salvar a face de quem desejasse manter sua posição. E havia, igualmente, a esperança de que o nome e a riqueza serviriam para sustentar quem nunca tivera voz. Ao cair da tarde, Francisco tomou uma decisão pequena e grande. Convocaria algumas pessoas da comunidade para uma conversa reservada. Não desejava, dizia, que o assunto se transformasse em espetáculo. Havia no barão um lampejo de algo que se assemelhava à pena de Beatriz, a quem, nos tempos de companhia, olhara não sem ternura. Talvez o escândalo, pensou, pudesse ser evitado se houvesse prudência e generosidade. Contudo, havia entre os tecidos do mundo uma força que já não se conteria apenas por boas intenções. A carta estava aberta, o nome pronunciado, e o resto seria, nas mãos de homens e mulheres, escolha e destino. O ar ainda tremia com o sopro dos acontecimentos quando as vozes das decisões começaram a modular-se em passos práticos. Não tardou que o pequeno salão da biblioteca, palco de leituras e silêncios, voltasse a ser ocupado por vozes que tentavam transformar intenção em ato. O tabelião, com os papéis sobre o joelho, explicava em termos simples aquilo que a casa já pressentira. Havia vontade da falecida baronesa, havia menção clara ao nome de Joaquim e havia a intenção, mais moral que técnica, dizia ele, de que aquela lembrança não se reduzisse a rumor. O documento, longe de ser um martelo que resolve tudo, abriu um campo de escolha. Quem, no fim, tinha de escolher era a comunidade que ali vivia. Dona Amélia movia-se em círculos reduzidos de etiqueta e indignaça.
Havia em sua petulância todo o gesto de quem sempre contara com a história a seu favor. Seu nervosismo ostentava faíscas. Convinha a ela que os nomes antigos permanecessem ilesos, que a casa grande não confiasse o poder a mãos que julgava menos nobres. Sussurros emergiam das frestas dos salões da vila, como se a mudança pudesse ser contida à força pela linguagem. O doutor Alberto, por outro lado, alisava os documentos com dedos acostumados a cheirar tinta e arguição. Sua postura era de quem conhece o risco de que um gesto mal redigido transforme compaixão em confusão. Marcelina tomou uma das cartas entre as mãos, dobrando os dedos à volta do papel, como se desejasse que as palavras se transformassem em calor físico. Benedito pousou o chapéu e a ponta do couro parecia mais gasta do que o habitual. Francisco observava com olhos que, pela primeira vez em muito tempo, não eram apenas a superfície do luto. Algo dentro dele se movia, lento, como a água que encontra caminho por baixo da rocha. Era como se a baronesa, por entre a dobra do papel, tocasse ainda as decisões de quem ficou. Fora decidido, com a discrição exigida, que o assunto seria tratado com ponderação. Fora também combinado que Joaquim deveria ter voz, que sua mãe poderia ser chamada e que antes de qualquer celebração haveria uma espécie de encontro público em que a comunidade ouviria as intenções de Beatriz e ponderaria a resposta. Francisco declarara, numa atitude que surpreendeu mesmo os mais próximos: não permitirei espetáculo. Se há de haver herança, que esta sirva àquilo que ela quis. Se há de haver vergonha, que não seja causada por nós. Era um passo pequeno, mas já algo parecido com uma saída do cárcere do luto. Enquanto se preparava a reunião, a rua da vila fervilhava com interpretações. Alguns comerciantes tentavam lucrar com o evento, o homem da estalagem pensava em pôr mais mesas, o tipógrafo preparava uma edição extra do jornal local com manchete incisiva. Havia olhares que desciam e subiam, julgando a figura da mãe de Joaquim. E naquela teia apareceu a coisa que todos mais temiam: a notícia de que a mulher, exposta e frágil, recebera na véspera uma zombaria pública. Um jovem com pressa havia deixado cair, sem querer, um bilhete que citava o seu estado e que alguns viraram motivo de riso. A mãe foi vista na pracinha, com pressa de remendo nas mãos, e o retrato que a vila fez dela foi de alguém que pedia pena, não compreensão. A imagem correra adiante e já tomava corpo nas bocas. Quando Joaquim soube do episódio, seus ombros tomaram uma carga que não era do suor de seu ofício. Marcas de indignação e de dor atravessaram-no sem alarde. Ele foi vê-la naquela mesma tarde e encontraram-se ali não em clima de cena, mas de escuta. A mulher, que se chamava Ana, ergueu os olhos ao ver o filho. Era um rosto que o tempo havia trabalhado à sua maneira, rugas como veias de mapa, mãos fortes por tanto haver costurado vidas alheias. Não havia culpa em sua expressão, apenas o peso de quem viveu desaparecida, não por escolha, mas por imposição do costume. Joaquim segurou as mãos dela e disse em voz baixa que a esperasse, que veria aquilo de frente. A reunião foi marcada para o fim da tarde seguinte. A praça em frente à casa grande encheu-se de pessoas como quem leva o próprio juízo em cada passo. Havia curiosidade e também temor. O que a memória de uma mulher morta poderia fazer ao tecido vivo da comunidade? Francisco apareceu com passo medido, apoiado no braço de um criado que não o abandonara. Joaquim entrou com sua mãe ao lado, não como quem exibe mercadoria, mas como quem traz consigo um nome que finalmente é pronunciado em seu lugar. Dona Amélia sentou-se em cadeira alta, como quem presidia a ausência de modéstia. O doutor Alberto ocupou-se de anotar, com o olhar que teme minúcias. Marcelina ficou junto a Teresa e seus filhos, como quem oferece abrigo com o corpo. Quando o tabelião leu em voz que não queria teatros as linhas que a baronesa deixara, ocorreu a coisa que todos notariam mais tarde. Silêncio. As palavras de Beatriz, simples e diretas, falavam de um dever humano, do que ela chamara de aquilo que não cabe à etiqueta, mas ao fato de sermos homens e mulheres. Aludira à promessa feita a Joaquim em tempos de juventude, pedira que se cuidasse da mãe e ressalvara que a honra,
para ela, era outra medida que as contas da fazenda. Ao fim da leitura, alguém, talvez a inocência de uma criança, perguntou se a vontade seria cumprida. Tudo esperava por resposta. Foi Joaquim quem falou primeiro. Não fez alarde, não pediu perdão nem discurso inflamado. Simplesmente falou das noites em que a mãe lhe dera pão com o lugar vago de seu pai. Contou de pequenos conselhos que ele recebera, de lições de vida que ninguém anotara em livro. Sua voz não tremia de orgulho, mas de convicção. Não vim por ouro, vim para reclamar o que foi prometido por quem me ajudou, e para dizer que não pacto com quem ofende a gente que deu a vida por mim. Havia nelas tanta calma que a turma de vaidades cessou sua música. Dona Amélia, porém, não se calou. Seus protestos foram de princípio social. Não se pode permitir que um homem de baixa posição venha a nos presidir. Onde ficará a honra? O que dirão as casas e a cidade? Seus argumentos não se pautavam em razão, mas no medo de mudança. Havia, naquela postura, um desejo de proteger privilégios, ainda que a baronesa, em carta, os tivesse questionado. Pessoas na plateia dividiram-se. Uns concordavam com a decência da palavra de Joaquim. Outros, pressionados por senso de ordem, favoreciam a manutenção das aparências. Benedito interveio de forma breve e precisa. A honra não se mede por vestido, mas por o que se faz. Se a baronesa quis ajudar, quem somos nós para recusar? Nesse momento, Francisco levantou-se. O esforço ao erguer-se não passava despercebido. Havia ali um sinal de que alguma coisa se partia e outra começava. Ele caminhou devagar até a beira da praça e falou não em nome de tradição, mas em nome de humanidade. Lembrou-se de Beatriz, de sua vontade em cuidar dos menores e disse que a fazenda devia se alinhar a essa lembrança. Não é questão de quem entrou com botas melhor lustradas, murmurou, mas de acertar uma dívida de compaixão. A voz vinha de alguém que, depois de tanto silêncio, começava a encontrar razão no gesto. Francisco propôs que se formasse um pequeno fundo, um somatório de renda da fazenda e de doações destinado a garantir o mínimo de sustento a Joaquim e a sua mãe. Propôs ainda que se abrisse uma vaga para um aprendiz de ofício a um dos filhos de Teresa e que se pagasse por algum tempo as despesas de instrução de Luía, de modo que o diagnóstico de fome não significasse condenação eterna. Era uma proposta que, para alguns, soou como concessão justa, para outros, como perda. Dona Amélia fechou a face, mas não conseguiu se opor por completo, porque a vontade escrita por Beatriz havia dado a Francisco uma forma de agir que lhe trazia autoridade moral. Joaquim, com o cuidado que lhe era costume, recusou a ideia de riqueza pomposa. «Quero que os trabalhadores continuem a viver com dignidade», disse. «Que a mãe possa ter casa e trabalho. O resto, se for preciso, partiremos». Suas palavras tinham, novamente, a medida de quem pensa antes em uso que em posse. Mas as intrigas não se aquietaram. Enquanto a praça ainda debatia, vozes menores maquinavam apanágios, parentes afastados queriam receber compensação, homens ambiciosos faziam contas à parte, o tipógrafo da vila, já com a cabeça bolada em manchete, arriscava um título que poderia ferir uma reputação. Havia ainda as pressões externas. Comerciantes com dívida junto à fazenda enxergavam ali a chance de pagamento, e homens de poder menor temiam que a mudança significasse maior requisição de deveres. Era uma rede de arranjos humanos, e, numa vila pequena, tudo inflava como onda. A situação da mãe de Joaquim, entretanto, despertou outro problema. Existiam acusações vagas de que ela havia sido expulsa por parentes que se opuseram a si e que não houvera, por isso, abrigo. A narrativa de que a mãe estava na rua tornou-se para alguns instrumento de chantagem. Ou Joaquim negava-a para preservar imagem, ou a vila trataria de fazer dela caso exemplar de não merece. O que se desenhava era um teste de caráter público, o herdeiro e sua mãe, colocados sob holofote. Quando aqueles dias tumultuados passaram e a primeira onda de decisões tomou forma,
Teresa sentiu que o vento mudara para si também. Havia em toda essa história a inquietação de que seu lugar poderia ser ameaçado ou beneficiado. Francisco, instigado por conversas com Marcelina e pela lembrança de Beatriz, decidiu que parte das terras menores poderiam ser agrícolas, para sustento e ensino dos mais novos. Uma pequena horta comunitária que serviria de alimento e de aprendizado. A proposta era prática, daria trabalho e ensinaria ofícios. Havia nisso um risco para seu prestígio, mas também um sopro de redenção. Benedito, por sua vez, prometeu supervisionar o negócio e apoiar os aprendizes. Do lado de Teresa, as mudanças foram sutis e concretas. Gabriel recebeu autorização para trabalhar mais de perto com os cavalos do estábulo, recebendo instrução de um cocheiro amigo de confiança. O homem notou ali um talento quase instintivo. Luía passou a ter à disposição pequenas aulas com a governanta, que sabia mais de contas e letras do que mostrara antes. Miguel recebeu um pequeno montante para comprar livros e para aprender a ler melhor as cartas do comerciante. A vida da família, que antes estava devanada em sobrevivência, recebeu fios de possibilidade. Nem tudo foi alegria. Teresa não deixou de sentir vergonha por ter presenciado tantas vezes a mesma rua que engolira sua mãe quando ela fora jovem. Mas foi-lhe dado pela primeira vez em muito tempo o presente sutil da esperança. Não se tratava de realeza, mas de sustento digno. Houve, contudo, uma outra frente. Dona Amélia não poupou esforços para desacreditar a figura da mãe, insinuando que fora nela que residia a vergonha e a desordem social. Movida por rancor, organizou uma minoria que começou a juntar papéis velhos de família como se buscasse provas de inaptidão. Dr. Alberto aconselhou prudência, mas deixou escapar comentários secos sobre possíveis perigos de reputação. O conflito, então, deixou de ser apenas noral e tomou também a cor amarga do cálculo social. Foi neste ponto que aconteceu algo que fez muitos repensarem suas posições. Um episódio de verdade simples. A casa de Dona Amélia pegou fogo numa fervura de velas uma noite em que havia vento forte. Não era incêndio de grandes proporções, mas houve fumaça e desespero. Os vizinhos correram com baldes e quem esteve no meio do tumulto viu com clareza mãos certas encharcarem lençóis para apagar as chamas. Entre essas mãos havia a da mãe de Joaquim, Ana, que passava pela rua e, sem pensar, entrou para ajudar como tantas outras. Alguns, que antes sorriam de longe, viram-na agir não em busca de fama, mas porque nada lhe fora ensinado senão a dar as mãos. E quando as chamas cessaram, a gratidão foi imediata. Aquela imagem simples, a mulher de mãos enrugadas, enfiada em meio às tarefas, começou a corroer o teatro do desprezo. O turno seguinte na trama foi o trabalho da palavra. Joaquim, além de ostentar uma postura firme, escreveu uma carta aberta ao jornal local, mas não uma carta de confronto. Ele contou a história de sua mãe em linhas diretas. Falou da baronesa que o ajudara e da promessa que ela fizera como se a compaixão fosse mais antiga que a etiqueta. Pediu que a vila tivesse a coragem de acolher em vez de condenar. Sua carta, lida nas esquinas e comentada no café, transformou a pena de muitos. Havia na escrita a ausência de rancor e a presença de dignidade. Quem a lia não via apenas um pedinte de piedade, via uma mulher que, como todo ser humano, merecia um lugar. Os dias foram transformando as pedras do caminho. A mãe, que antes tinha de explicar-se e esconder-se, passou a andar de cabeça erguida. Francisco, sentindo que o movimento do seu coração se afinara com a vontade da baronesa, tomou decisões que causaram cansaço e desaprovação entre alguns, parentes, mas que acalentaram os tímidos. Abriu as portas do celeiro para uso comunitário, reservou renda para a formação de jovens e declarou que a fazenda daria alimentação e abrigo a quem mostrasse vontade de trabalhar com decência. Não era doação piedosa, era aposta na dignidade do trabalho. A presença de Joaquim na fazenda mudou lentamente a textura do lugar. Ele não se transformou em senhor,
Manteve as mãos de sapateiro e a vontade de continuar trabalhando, mas passou a ter posição de respeito. Em vez de guardar a riqueza como quem guarda a medalha, organizou um pequeno espaço de ofício junto ao casebre onde sua mãe viveria, lecionando o ofício a outros rapazes que quisessem aprender. Criou uma prática de troca, trabalho por sustento, ensino por companhia. Seus dias continuaram marcados por simplicidade. Suas noites foram preenchidas por visitas de gente que, curiosa, vinha ver o homem que fora lembrado por uma mulher morta e que escolhera honrar o gesto. Por sua vez, Teresa não ficou apenas no papel de beneficiada. Quando Marcelina propôs que ela coordenasse a cozinha comunitária, convidou-a a assumir. Teresa aceitou com o receio de quem sabe que a bondade precisa ser paga com trabalho. A sabedoria que aprendera na rua, de cozinhar com escasso, transformou-se em virtude. Os meninos, em repetidas manhãs, trouxeram legumes para a horta e arrumaram o celeiro com avanços pequenos, mas firmes. Gabriel crescia em confiança ao cuidar dos animais. Luía, com um brilho contido, passara a ajudar na aula de leitura, onde as crianças da vila iam aprender a decifrar letra. Miguel lia 100 das cartas com olhos mais abertos. No entanto, as histórias de mudança não apagam todas as dores. Houve quem se sentisse traído pela ordem antiga. Alguns parentes de Dona Amélia deixaram de enviar convites para jantares e, numa última saída, cortaram negócios com a fazenda. Para Francisco, a perda de pequenos favores e de aplausos foi preço a pagar. Houve noites em que o silêncio do aposento retomava sua forma antiga e ele recordava com dor tranquila as decisões que tomara. Mas havia também o calor do sorriso sincero de crianças que aprendiam a ler. Havia a satisfação de ver a mãe de Joaquim num banco de trabalho, ensinando os jovens a consertar as solas das botas. Essas coisas eram reparadoras. A vila, em poucos meses, mudou de aspecto. A manchete do jornal, que antes exibira escárnio, agora trazia reportagens sobre o pequeno ateliê de Joaquim e sobre as lições de leitura. Alguns que antes riam foram discretamente pedir emprego. A comunidade passou a ver que a riqueza, de dinheiro ou de prestígio, não é somente brilho, mas responsabilidade. E foi a responsabilidade que pautou as ações finais. O clímax moral da trama deu-se numa tarde de chuva leve, quando chegara a hora de formalizar o legado deixado por Beatriz. Uma pequena reunião fechou os contornos do que fora prometido. Joaquim recebeu um modesto capital para estabelecer o ofício e para garantir o sustento da mãe. Parte da renda da fazenda seria destinada a um fundo de humanidade, para sustento de mestres de ofício, compra de livros para a escola nascente e manutenção da horta comunitária. Francisco concordou em ceder pequenas parcelas de terra para uso da comunidade, sob a supervisão de Benedito. Dona Amélia, como era de esperar, não assinou sem resmungos. Preferiu ausentar-se e manter restrições. Mas assinou no fim a petição que formalizava a vontade de Beatriz, mas por evitar maior desonra do que por convicção. Nos meses que se seguiram, mudanças concretas foram visíveis. A mãe de Joaquim, Ana, passou a arrumar um quarto modesto ao lado do ateliê. Não desejou luxo e recusou festas. Vivia com simplicidade e com uma presença que a cada dia mostrou-se inteira de humanidade. Ensaiava um sorriso e algumas tardes sentava-se à soleira da janela para observar crianças que passavam. Joaquim, por sua vez, presidia com humildade. O ateliê tornou-se lugar de aprendizado. Os aprendizes, entre eles meninos de Teresa, aprenderam a fazer solas firmes e costuras precisas. A fazenda ganhou uma horta que não só alimentava, mas ensinava. A escola improvisada na sala de costura de Marcelina acolhia meninos e meninas, com Luía participando como leitora e mais tarde como professora. Para Teresa, houve reparação sem espetáculo. Não ganhou título, mas ganhou segurança. Seus filhos cresceram em ofícios e em saber. Gabriel consolidou o jeito de cuidar de animais e, em poucos anos, passou a ser responsável pelos jagunços do estábulo.
Comprou, com suor, um pequeno terreno onde plantou cana-de-açúcar em pequena escala para sustento. Luía, com livros cada vez menos remendados, recebeu apoio para deslocar-se até a vila mais próxima e trabalhar como professor assistente. Miguel, com olhos de quem tivera navios em sonhos, entrou como aprendiz de tipógrafo e aprendeu a ler notícias sem encantamento, mas com crítica. A família não tornou-se rica, mas deixou de temer a rua como se ela fosse sentença. O barão Francisco atravessou uma transformação menos espetacular e mais duradoura. As rugas no rosto pareceram ganhar outros mapas, de entendimento, de remorso, de alguma paz. Em noites de solidão, ainda recorria à biblioteca, mas já não se permitia aos fantasmas o domínio absoluto. Havia nessa mudança o reconhecimento de que o poder de um senhor não se basta em ordens, mas se confirma em repartição. Aos poucos, ganhou das pessoas algo que há muito lhe faltara, uma conversa verdadeira que não mais refletia apenas respeito por nome, mas por escolhas. Nem tudo foi utopia. Dona Amélia manteve-se, como é comum, em sua resistência. Sofreu perdas sociais e, por vezes, teve de aceitar as contradições das próprias alianças. Mas a vila, cuja vida social fora por tanto tempo ordenada por códigos, descobriu que a novidade não era apenas a fortuna de alguém, mas a coragem de um homem de baixa estatura que escolhera ser fiel ao nome que a memória lhe dera. A cena final, para os que olhavam de fora, foi silenciosa. Em tarde de sol morno, as crianças corriam pela horta, o sino da vila tocava por algum motivo simples, o ateliê exalava cheiro de cola e botina. Ana, sentada à proa de sua cadeira, observava o filho consertar um sapato com calma ritual. Joaquim teve um gesto comum, beijou a cabeça dela, como se beijasse a própria certeza de que honra e trabalho podem caminhar juntos. Teresa, que passava com uma trouxa de pães para a cozinha comunitária, sorriu de canto. Francisco os viu e, na voz baixa que já escutara tantas vezes, disse a Marcelina: Beatriz sabia o que fazia. Talvez por isso eu tenha demorado tanto a ouvir. No que se refere à comunidade e ao futuro, as sementes plantadas começaram a render. Não houve grande fortuna distribuída entre todos, nem transformação de propriedade em bens públicos. Houve sim um movimento de redes. Famílias aprenderam a trocar trabalho por instrução, meninos encontraram ofícios e meninas encontraram leitura. A vila reduziu em parte a lógica de exclusão que a mantivera cativa, não pela lei, mas pela prática diária de alguém que escolheu não esconder sua mãe. E foi esse gesto, aparentemente simples, que mais reverberou. A decisão de Joaquim foi tanto ato de coragem quanto diagnóstico de humanidade. Alguns, nos anos que se seguiram, lembraram do episódio como coisa de folclore. O sapateiro que herdou e não deixou a mãe na rua, diziam com uma ponta de orgulho. Outros, mais críticos, lembravam que os privilégios antigos continuaram a existir e que a mudança fora parcial. Mas todos, quem quer que fosse, guardavam a lição de que segredos herdados podem abrir portas quando se escolhe ouvir a vontade daqueles que já partiram. Para Francisco, a redenção pessoal não foi total nem fácil. Ele ficou com a marca de decisões que custaram amizades. Para Dona Amélia, a vida mostrou-se mais curta que a fome por prestígio. Para Joaquim e Ana, a vida ganhou sustento e, sobretudo, dignidade. Numa noite de festa simples, quando o vinho era da casa e os bolos eram menos finos do que a tradição exigiria, o barão ergueu a taça e disse, com voz que tremia de saudade e alegria: "À memória de Beatriz, que não quis riqueza, mas cuidado, e a quem aqui decidiu ouvir." As palavras foram seguidas por aplausos tímidos, seguidos de risos e de lágrimas. Não era o fim de vilania ou de miséria, mas o momento em que a vila reconheceu que, às vezes, um pequeno ato basta para que o mundo, lento, volte a seu lugar de humanidade. E, ao fim, para quem caminhava pela estrada que levava à fazenda Santo Amaro, as marcas da transformação eram discretas. Uma casa com chaminé nova, um ateliê com bancos mais, uma escola onde se ouviam vozes infantis, um celeiro onde aprendiam-se ofícios. Nada ali gritou como triunfo, mas tudo falou com a cadência de um novo costume.
A riqueza, quando veio a Joaquim, deixou de ser símbolo de ostentação e converteu-se em ferramenta de trabalho e de abrigo. E foi nessa escolha que a comunidade encontrou ou refez sua dignidade. O segredo do testamento, que jogara tantos olhares e frases ao vento, havia cumprido sua função, não como um instrumento de espetáculo, mas como um pedido de dignidade. O anseio de Beatriz, cumprido por homens e mulheres, alguns por escolha, outros por concórdia, mostrou que o milagre não residia no ouro, mas no modo como se usa a lembrança para estender a mão. Joaquim jamais deixou de ser sapateiro. Ana jamais deixou de ser mulher de mãos enrugadas. Teresa jamais esqueceu a rua, mas nenhum deles foi mais obrigado a viver nela por falta de quem lhes oferecesse sustento. Quando a noite sentou-se sobre Santo Amaro e o vento levou de novo o cheiro da cana e da lenha, ficava no ar uma lição que, embora repetida em muitos lugares, ali se fazia presente de forma quase palpável. Os segredos do passado, quando se revelam, nos obrigam a escolher entre recusar a humanidade ou aceitá-la com custos. E foi escolhendo aceitar que a vila encontrou uma forma mais humana de viver. Comente abaixo. Se você estivesse no lugar do herdeiro, acolheria publicamente sua mãe apesar das pressões sociais ou cederia para preservar sua imagem? Assine para mais histórias assim.